Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Independente de quais sejam as suas dificuldades, suas aflições, as adversidades que você vem sofrendo, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em relação àquilo que pensamos ou pedimos a Ele. Então esse é o momento de você exercitar a sua fé e pedir-lhe aquilo que lhe é necessário, aquilo que lhe é preciso. Diga para Ele, pois Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Nosso Deus e nosso Pai, Deus querido e eterno, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos uma vez mais pela rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos congregados aqui nesse lugar, casa consagrada, casa de oração. Ao Senhor nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração por todos os benefícios de sua graça. Te louvamos por mais um dia de vida, Senhor. Te louvamos por cada livramento e por cada prover nas nossas vidas, conscientes, meu Pai, que se não fossem suas misericórdias, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Então receba uma vez mais a nossa adoração por tudo quanto aprove ao Senhor realizar por nós até este exato momento. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, meu Pai, pois reconhecemos o quão falhos somos e quão dependentes somos das tuas misericórdias e do teu perdão. Suplicamos nesta hora, meu Pai, que o Senhor, segundo as tuas misericórdias, venha estender as tuas mãos poderosas agora e vir de encontro à necessidade deste meu irmão, desta minha irmã, que clamam, meu Pai, que buscam, meu Senhor, por uma provisão, por uma intervenção por tua parte, devido às labutas que estão enfrentando em suas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que tu és o Deus Todo-Poderoso, que suas mãos não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados para que não possam nos ouvir nesta noite. Então nós apelamos em nome de Jesus das tuas misericórdias, estende as tuas mãos, meu Pai, e vem com uma resposta nesta noite para o teu filho e para a tua filha, meu Pai. Cura se porventura estiver doente, levanta-se porventura deitou por estas portas caindo, renova as forças, restaura, meu Pai, completamente a saúde espiritual dos teus filhos, mas faz para a glória e louvor do teu nome, Senhor. A finalidade de tudo isso é que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Neste exato momento nós oramos também por aqueles que se encontram agora nos acompanhando através dos seus lares, meu Pai, e que carecem de uma intervenção, pessoas que estão sofrendo, meu Deus, escravizadas pelo vício das drogas, da bebida, do alcoolismo, da prostituição, da criminalidade. Meu Senhor, visita agora a cada uma destas vidas e seja a resposta em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, libertação, que o Senhor seja socorro bem presente agora para esta mãe que está desesperada, meu Pai, para esse pai que está aflito devido a um filho que tem dado muito problema. Visita com libertação, visita com salvação agora, derrama a unção de forma copiosa e poderosa sobre essa família e restaura, meu Deus, para a glória do teu nome. Essa pessoa que se encontra em um leito de enfermidade agora, talvez desenganada pela medicina, mas tu és o médico dos médicos, o médico por excelência, e nós sabemos que para o Senhor não existem causas impossíveis. Então clamamos em prol destas vidas, meu Pai, que elas sejam agora curadas do alto da cabeça às plantas dos pés, em nome de Jesus. Que os tumores desapareçam agora, que esta dor desapareça em nome de Jesus Cristo, que esse pavor, esse desânimo, esta angústia seja repreendida agora da vida dessa pessoa, e que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade em todos os sentidos nessas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. E você crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda bem forte o nome de Jesus.
Sentem-se glorificando a Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus aí nessa hora? Maravilha, podemos regressar nesse lugar e juntos adorarmos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e vamos meditar na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Já o louvamos, o glorificamos, oramos, temos a plena convicção que fomos atendidos, porque oramos com fé em nome de Jesus. Tudo quanto ele disse, tudo quanto pedíssemos em seu nome, crendo, nós receberíamos. Por isso que nós temos a plena convicção de que já aconteceu um milagre para a glória de Deus. Você crê assim, sim ou não? Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos orientar através de sua santa e poderosa palavra. Redobre a sua atenção naquilo que Deus tem para nos instruir. A parte primordial do culto é quando Deus quer falar conosco. E Ele fala através da sua palavra. Amém? Amém? Esse é o momento em que nós receberemos a orientação de Deus. Esse é o momento em que você receberá a resposta, se é que orou. Eu creio que tenha orado para que Deus venha falar com você. Esse é o momento em que Deus virá de encontro às suas necessidades, ainda que a resposta não seja conforme você ache melhor, ou que seria o melhor para a sua vida, mas sabendo que aquilo que Deus tem para nós sempre há de ser o melhor nas nossas vidas, para a glória do seu nome. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, e vejamos o que Deus tem reservado para nós nesta noite. Capítulo 3, versículo 1, Lucas diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheceram-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os nossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca dos seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e você dá glória ao Todo-Poderoso. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor médico Lucas, auxiliar do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Lucas faz questão, no capítulo de número 3, trazer a descrição do comportamento completamente modificado de 2 dos 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Apóstolos estes, homens estes, escolhidos pelo próprio Cristo, a fim que eles dessem continuidade à obra de evangelização após a morte e ressurreição de Cristo e a assunção de Cristo aos céus. Homens comuns, Pedro, natural de Betsaida, irmão de um outro discípulo de Jesus, chamado André. João, este filho, ou seja, de Zebedeu, também seu irmão Tiago, mais um componente dos 2 ou dos 12 apóstolos, discípulos escolhidos por Jesus para serem enviados por ele. Estes 2 homens, antes do derramamento do Espírito Santo, eram homens comuns, homens assim como eu e você, sujeitos às mesmas falhas. Não que após o revestimento do poder eles não estavam sujeitos às mesmas falhas, mas antes do revestimento, homens naturais, homens explosivos, com características marcantes, como por exemplo o apóstolo Pedro, que em toda a sua trajetória de 3 anos e meio, sendo discipulado por Cristo Jesus, em nenhum momento você vai ouvir na descrição dos evangelistas que Pedro convidou sequer uma alma para acompanhar Jesus, para seguir Jesus, para servir ao Senhor. O apóstolo João futuramente será conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo mais jovem a ser chamado, segundo alguns estudiosos, com cerca de 24 anos de idade. Este jovem homem fora chamado e escolhido, vocacionado para a obra do Senhor. Mas antes de ser cheio de Deus, a Bíblia faz questão de revelarmos as suas características marcantes. Este João também era temperamentado, sanguíneo. Não era somente o apóstolo Pedro que era explosivo. João era mais explosivo ainda do que o apóstolo Pedro. Tanto ele quanto o seu irmão Tiago tinha esta característica marcante de serem explosivos. Você há de se lembrar, em uma situação que Jesus manda-os ir até uma determinada cidade, preparar-lhes um lugar, achasse um lugar para preparar algo para Cristo naquele lugar, a fim de que Jesus fosse recebido. E a Bíblia diz que eles foram, e porque os homens daquela cidade rejeitaram a presença de Cristo, eles voltam com a notícia de que os homens não aceitavam a presença de Cristo naquele lugar. E a opção que eles tiveram, o conselho que eles dão para Jesus, é que assim como Elias havia orado e Deus havia mandado fogo no céu, eles dizem para Jesus: o Senhor quer que façamos da mesma maneira que Elias fez? Venhamos orar aos céus para que os céus mandem fogo e consuma esta cidade. E foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Jesus fazendo questão de identificar eles e perguntar se eles não sabiam de que espírito eram, então eram dignos de serem o quê? Repreendidos. Esse Pedrão aqui, o apóstolo Pedro, Cefas, também, em uma situação, a Bíblia diz que Jesus e os discípulos estão nas cercanias de Cesareia de Filipe, quando Jesus questiona os discípulos acerca de quem as multidões estavam pensando ser o próprio Jesus. Os discípulos começam a responder a pessoa, ou seja, a pergunta de Jesus, dizendo: alguns dizem que tu és Elias, outros Elias, alguns dizem que tu és João Batista. A Bíblia diz que Pedro, tomando a frente dos 11, de uma forma ousada, debaixo de uma inspiração divina, revelou-lhes a verdadeira identidade de Cristo. Ele olhou para Jesus e diz: em verdade eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Logo após essa situação, a Bíblia Sagrada diz que Pedro, chamando Jesus em particular, após Jesus explicar acerca do seu ministério, projeto de sua vida, porque nós sabemos que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O projeto de Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, está lá em Apocalipse 12, ele há de vir para o mundo para ser sacrificado como um cordeiro na cruz. A Bíblia diz que ele foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então o propósito é vir para a cruz, para morrer na cruz, vir para o mundo, se tornar carne, Deus se tornando carne, para ir para a cruz, para suportar o pecado, vencer o pecado, levar sobre si os pecados, para cumprir de acordo com as suas exigências, segundo a sua justiça, a fim de que todo homem, ao crer em Cristo, pudesse ter o direito da vida eterna. Então Jesus faz questão de explicar àqueles discípulos que ele seria entregue nas mãos das autoridades religiosas em breve daquela época, saber, saduceus, fariseus, herodianos, e que ele iria padecer, que deveria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim como de fato aconteceu. E nós podemos adorar e glorificar o Senhor, porque tudo quanto ele disse e diz, ele é fiel para cumprir. Verdadeiramente Jesus foi morto, mas ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, também nos dando a garantia da vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Mas então, até o exato momento, os apóstolos não conseguem entender esta verdade. E Pedro, chamando Jesus de lado, chamando Jesus no canto, tentou o quê? Repreendê-lo, dizendo: não é preciso que tu faças ou sofra estes agravos. Para que morrer? Não existe isso, não precisa isso, sendo usado pelo próprio diabo, de maneira que o próprio Jesus irá repreender no meio de todos, para a glória do nome do Senhor. Porque eu aprendo que quando Jesus corrige um discípulo seu no meio de todos, é para que os outros aprendam com o erro e não caiam na mesma prática, para a glória de Deus. Ele vai corrigir Pedro, e a correção não foi diretamente a Pedro, mas a quem está usando a boca de Pedro naquela hora. Jesus, ao ouvir o conselho de Satanás por intermédio da boca de Pedro, vai usar a seguinte expressão: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces nada em relação às coisas do reino de Deus, tu só sabe as coisas concernentes ao homem natural. Então veja que Pedro tinha um caráter forte, cheio de altos e baixos, corrigido por Cristo, chamado a atenção, muitas vezes até ovacionado pelos demais discípulos, um homem de coragem. Mas antes de ser cheio, ele andava oscilando entre dois pensamentos. O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos fala-nos em relação a um Pedro já diferente, a um João já completamente diferente. Atos capítulo 2 fala-nos do dia de Pentecostes, onde o Senhor Jesus vai cumprir a promessa que havia feito anos e anos atrás por intermédio da profecia liberada pelo profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, quando o Senhor prometeu que chegaria um tempo em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2 é a concretização daquilo que Deus havia dito. E eu abro parênteses para que nós aprendamos mais uma coisa interessante: que independente de quando Deus fez a promessa, se Deus fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Podem se passar os céus, podem se passar a terra, passam-se os anos, passam-se os meses, mas se foi Deus quem prometeu, pode tranquilizar a tua alma, pode soltar um grito de glória a Deus, que no tempo dele a promessa de Deus se concretizará na tua vida. E não adianta o diabo se levantar, o inferno se levantar, hostes espirituais da maldade se levantar, homem na terra se levantar. Se Deus prometeu, ele diz: operando eu, quem impedirá? Atos capítulo 2, todos são cheios do Espírito Santo, há cerca de 120
Jerusalém. Entre os 120 estão Pedro e João. No capítulo de número 3, agora nós vamos ter, ou seja, vamos fazer questão de destacar as qualidades de um homem cheio do poder de Deus, de uma igreja genuinamente avivada, de uma igreja, ou seja, genuinamente cheia do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma época complicada entre os próprios cristãos que se dizem pentecostais, acham que pelo fato de dar uns pulos, dar uns glória a Deus, falar uns canta, labachúria, já está cheio de Deus, fazer linguagem, falar em linguagem, estão cheios de Deus. Mas o texto aqui em foco vai nos deixar claro que um crente, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, o que faz, ou seja, a diferença e que traz as características da sua vida é o fruto que ele produz para a glória do Deus Todo-Poderoso. Não é questão de tanto quanto fala em língua, sapateia, profetiza, não, mas é a maneira em que o crente, a pessoa que se diz ser cheia, trata o seu semelhante, trata o próximo, porque Jesus foi quem resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos apenas. Ele foi claro em suas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo, e ao próximo, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é palavra que liberta. Então você que está aqui, você que sair do interior da tua casa, não se deixe ludibriar, não se deixe, ou seja, se enganar por pessoas que se dizem ser cheias do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, mas fora da mesma dá um falso testemunho, negligenciam as obras do Espírito, vivendo uma vida errada, uma vida em desacordo com a palavra. O que identifica o verdadeiro cristão é o amor pela palavra de Deus e é o amor pelo seu próprio semelhante. Foi Jesus quem nos deu, ou seja, a direção de como discernir ou distinguir entre o verdadeiro e o falso discípulo. Ele disse que pelos frutos você reconhece quem é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Então pode falar bonito, pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode dar glória a Deus, pode orar várias horas seguidas. Se não amar o próximo, se não ter prazer na palavra, se não ter prazer, ou seja, naquilo que diz o Senhor, existe alguma coisa errada com essa pessoa. Homem e mulher de Deus é identificado pelo fruto que ele produz para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 3, olha só o que diz o texto: este mesmo Pedro, este mesmo João, agora revestidos de uma autoridade dos céus, quando o Espírito Santo os batizou, quando eles foram imergidos no Espírito Santo, que significa eles passaram a serem cheios de Deus na vida, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus na vida. Eu me lembro agora de algo que João, esse mesmo João, vai escrever futuramente após este episódio, tendo aí aproximadamente 90 anos. Ele vai escrever uma de suas epístolas, deixando claro que se alguém estivesse em Cristo Jesus, deveria andar como ele andou. Então a marca do verdadeiro cristão é o seu comportamento ser igual ao comportamento de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3 nós não vemos mais um João explosivo, um João que não se preocupa com almas, que ora para matar, não. Agora nós vamos ver um Pedro e João que estende as mãos, um Pedro e João que aprendeu a socorrer o necessitado, um Pedro e João que se importa com a dor alheia. Se não, vejamos o que vai acontecer neste episódio. Porém, no capítulo 3, versículo 1, veja só as características marcantes de alguém que de fato está cheio do Espírito Santo. O texto diz: Pedro e João. Pedro e João significa
significa que dois estão juntos em um só propósito, em um comum acordo, em um só objetivo. Quando diz Pedro e João, se fala de comunhão, koinonia, estão no mesmo sentido, no mesmo propósito, porque está cheio do Espírito Santo de Deus, está cheio de Deus, estando cheio de Deus, tem prazer de estar congregado, tem prazer de estar junto com os demais crentes. Esse negócio de dizer eu estou cheio de Deus, mas eu repudio estar num culto na igreja, eu não preciso disso. Isso é conversa de gente que não conhece Jesus e que não tem o Espírito de Deus na vida. Olha o que Lucas está dizendo, Pedro e João, isso quer dizer koinonia, comunhão, os dois juntos em um só objetivo, vão para a oração. E o Salmo 133 nos diz a palavra ao bom, e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Jesus vai falar a respeito da unidade, a unidade na terra, a concordância entre dois ou mais na terra é a chave que liga a vitória nos céus. Pois Jesus vai dizer futuramente, ou seja, disse para aqueles discípulos antes de serem revestidos de poder, e eles aprenderam bem essa lição, que se dois ou três entre eles concordassem em relação a qualquer coisa na terra, teria sido concordado nos céus. Então perceba o poder que está na comunhão, perceba o poder que tem aqueles que estão no mesmo propósito, no mesmo Espírito, pois onde a divisão, não há o poder de Deus, não se manifesta o Deus Todo-Poderoso, mas o Espírito da divisão. Mas onde há comunhão, o Espírito do Deus Trino, que é uma essência, se manifesta na vida daqueles que são salvos. E aí você ora aqui, os céus respondem lá, você clama aqui e Deus responde do céu, você clama aqui, as portas se abrem, você clama, o inferno recua, você clama e a doença vai embora, você clama e as coisas começam a fluir na sua vida, porque há manifestação do poder de Deus, aonde todos estão no mesmo Espírito e no mesmo propósito. Muitas coisas não acontecem hoje na igreja, porque é um de um lado e outro do outro. Facções sendo criadas dentro da própria igreja, espíritos divisores dentro da igreja. E pasmem, gente que prega, fala em língua, canta, quer ensinar, mas que não tem o Espírito de Deus, mas o Espírito da divisão. Todas as vezes que você perceber que alguém que se aproximar de você, se aproximar com outra intenção, que não seja liberar palavras que edifiquem a sua fé, repreenda imediatamente, porque aí está o Espírito enganador. A pessoa chegar e dizer, estou cheio de Deus, eu sou até o obreiro da igreja, mas chegar próximo de você e começar a falar mal do irmão, pode repreender. Por detrás dessa pessoa existem demônios, espíritos malignos que trabalham para dividir. Mas se você perceber essa pessoa, ao se aproximar de você, e ela percebendo o erro, o equívoco de algum irmão te convidar para orar por essa pessoa, aí está o servo de Deus, aí está um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela explica e fala do que está acontecendo, não com desejo de martirizar ou de sobressair contra a situação do irmão, mas com desejo de ajudar, orando a Deus, a fim de que Deus transforme, a fim de que Deus liberte, a fim de que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque essa pessoa tem o Espírito de Deus na sua vida. Então aprendemos, a primeira característica de alguém cheio é viver em comunhão, em unidade de espírito. Segunda característica, a Bíblia diz, subiam juntos ao templo à hora da oração. Subir juntos significa o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. O objetivo é, vamos para o templo, com a finalidade de orar, de adorar, de bendizer, de glorificar, de enaltecer, de exaltar, de tributar ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração. O objetivo de ir para o templo não era observar a vida alheia, se preocupando com a vida alheia, não. Eles tinham unidos de um sentimento de comunhão e com um alvo e um objetivo pré-determinado. Nós vamos para a casa de Deus, para quê? Para orar, para conversar com Ele, para falar com Ele, para usufruir
Deus nos corrige, é através da oração que Deus nos responde, é através da oração que Deus nos orienta, é através da oração que Deus nos repreende, é através da oração que Deus nos dá resposta. Deixa eu ver se alguém ora aqui nesta noite. Você não vai conseguir nada se você não partir do princípio que é preciso ter propósito para vir para um culto como esse. Antes daqui chegar e no meio decorrer do culto permanecer em espírito de oração, clamando para que Deus te oriente, clamando para que Deus fale contigo, clamando para que Deus rasgue os céus e venha com a resposta necessária. Resposta essa, ainda que doa, ainda que machuque, não interessa. Se está cheio de Deus, sabe que o Pai só corrige aquele a quem ama, que o Pai só corrige aquele a quem ama, que o Pai só corrige aquele a quem ama, e que a correção de Deus faz bem para a vida daquele que é filho. Quem pode levantar a mão direita e glorificar por alguns segundos o nome desse Deus? Primeiro, comunhão. Segundo, objetivo. Terceiro, vamos orar. Quarto, a Bíblia diz que eles vão com esse propósito para a oração. No versículo 3, mais uma característica que marca alguém que de fato está cheio do Espírito Santo. Tem comunhão entre os irmãos, tem prazer de estar no templo congregado, tem prazer de orar, tem prazer de adorar, tem prazer de glorificar a Deus. E nós vemos aqui a quarta característica: ele consegue ver, ele consegue enxergar as dificuldades do servo ali. Porque quem foi revestido pelo Espírito Santo tem discernimento espiritual. Apenas no olhar, o homem cheio, a mulher cheia de Deus sabe se a pessoa está bem ou se a pessoa não está. Se a pessoa está bem ou se ela está necessitada do mover de Deus. Quem tem discernimento espiritual conhece, enxerga, vê, além daquilo que os olhos naturais podem ver. Isso através do Espírito Santo de Deus. Antes dessa situação, Pedro e João não estavam nem aí com ninguém. Eles não se preocupavam com o outro, a não ser consigo mesmo. É tão verdade que a caminho, ou seja, ali da próxima última semana, antes que antecede a crucificação de Cristo, Jesus indo para Jerusalém na companhia desses discípulos, fora lá os 11, porque, e não juntamente com Judas, ainda estava junto com eles, estavam os 12, e a discussão que havia entre eles é: quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o maior? As indagações que existiam entre eles é: o teu reino, Senhor, a ponto de João e Tiago pedirem para a própria mãe questionar Jesus, que se no seu reino, ao lado da sua cadeira, viria o segundo lugar reservado à direita para um e à esquerda para o outro, e foram duramente repreendidos por Jesus, quando Jesus coloca uma criança no meio deles e diz: olha, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não podem herdar o reino dos céus, vocês não herdarão o reino dos céus. Porque existem pessoas que querem competir com você, pessoas que se incomodam com a maneira que Deus te usa. Como é que pode ser que é de Deus e se incomodar com a maneira que Deus usa A e que Deus usa a B? Arrumam desculpas para tentar se esconder das suas fragilidades, daquele incômodo que tem contra a vida daqueles que são usados por Deus, um monte de conversa fiada, porque não tem. Entenda uma coisa: se é de Deus verdadeiramente, ao ver o irmão sendo abençoado, você tem que se alegrar. Aleluia. Se você de fato é de Deus, tem Deus na vida, está cheio do Espírito Santo, o sucesso do seu irmão não te incomoda, mas enche o seu coração de alegria, porque você aprendeu com o Espírito Santo de Deus. E como cristãos, nós temos que se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Glória a Deus. Se é de Deus, não fique incomodado da maneira que Deus usa cada um. Se Deus te usa de uma forma, seja grato a Deus por isso. Não queira ter o que Deus nunca te dará. Não queira assumir uma posição que
Deus nunca te chamou para subir, cada um no seu devido lugar. Se Deus não te chamou para estar no lugar que você gostaria de estar, seja fiel no pouco, porque sobre o muito, se você for fiel naquilo que Deus te entregou, você vai para o céu. Senão, é perigoso até você perder a salvação. Gente estranha, gente que diz estar cheio de Deus, mas se incomodam ao ver Deus te usar. Por que Deus não me usa assim? Pergunta para Ele. Por que não sou eu para fazer isso e aquilo outro? Vai perguntar para Deus. É fácil. Dobra o joelho e pergunta para Ele. Por que tem que ser Ele e não eu? Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Agora, esses homens de Deus são diferentes, cheios de Deus. Eles vão se importar com a necessidade do quê? Ali. Eles vão ver. Transformados, agora eles vêm. Antes da transformação, mesquinhos, quem é o melhor? Qual de nós somos melhor? Mas Pedro olhando para os demais discípulos, você está achando que sabe alguma coisa? Não. O Tiago, e eu que andei sobre as águas? Quem é você para dizer que vai ser o primeiro? Eu serei o primeiro. Imagina João olhando para Pedro, você está equivocado, hein, cara? Como assim? Quem declina a sua cabeça no peito de Jesus sou eu, não é você. Aquela briga toda. Só que aqui não existe briga. Aqui existe comunhão. Glória a Deus. Aqui existe, olha, comunhão do Espírito. Ambos estão focados em serem revestidos de Deus para se parecerem com Cristo. É esse o seu foco? Você quer uma posição para se aparecer? Você quer um carguinho para se achar que é melhor do que qualquer um aqui? É porque você não tem o Espírito de Deus. Você se engana. Porque se tiver, é diferente. O propósito é um só: ganhar almas para Jesus. Seja quem quer que seja, ser usado, você tem que dar glória ao Todo-Poderoso e deixar de falar besteira. Deixar de falar besteira. A Bíblia diz que naquela situação o homem olha para Pedro e para João, mas também Pedro com João fita os olhos nele. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo vai provocar o quê? Indagações naqueles que estão em trevas. Esse homem caído simboliza o homem caído, aquele que ainda não foi alcançado pela graça, que precisa o quê? De alguém para apresentar Jesus, a fim de que esse possa sair desse estado de morte espiritual, sendo vivificado pelo poder do Espírito Santo através da exposição da palavra e da apresentação de Cristo, para que ele possa se levantar e entrar no templo também, para junto com os salvos adorar e bendizer ao Deus. Glória a Deus. Só uma igreja cheia tem poder de impactar, tem poder de despertar o desejo das pessoas, o que atrai os olhos daqueles que ainda não conhecem a Deus através do seu bom testemunho. Pedro e João apenas estão indo. E a Bíblia diz que aquele homem fitou os olhos em quem? Deus. Porque havia algo diferente. Aleluia. Na mesma medida que aquele homem se volta para eles se voltam para aquele homem. Eles não vão passar batido. Eles não são religiosos. Eles não são religiosos. Percebam que eles estão indo para a oração, mas a necessidade de alguém vai fazer com que eles parem. Nada é mais precioso aos olhos de Deus ao vermos ajudando alguém que está caindo à beira do caminho. Glória a Deus. Você vai perceber que o maior desejo desse homem não é saltar ali para ir para casa, para jogar bola, para fazer palhaçada, não. O maior desejo que ele tinha era entrar no templo e saltar na presença de Deus. Está cheio de gente que está precisando ter a fé que eu e você temos, que uma vez nos foi dada. E sabe quem tem essa fé para oferecer? Somos nós, através das nossas mãos estendidas, das nossas vidas consagradas, cheias do Espírito Santo de Deus. Você tem atraído alguém para Jesus? Ou você tem sido estorvo? Você tem chamado a atenção de alguém para vir a Cristo? Ou você tem se tornado um opositor, uma barreira, piorando a situação daqueles que estão lá fora? Com o nosso bom testemunho, nós atraímos as pessoas para Cristo. Com o nosso mau testemunho, nós jogamos elas para longe de Deus. E temos que ter um entendimento e a compreensão que
um dia teremos que prestar conta de todas as nossas atitudes. Fomos chamados para sermos sal e luz. Sal é para fazer a diferença lá onde você trabalha. Aleluia. Na escola que você estuda, no lar que você reside. Deus te colocou ali para você ser diferencial, para que a luz da glória de Cristo seja refletida através da sua vida frutífera, a fim de que aqueles que não conhecem Jesus, ao olhar e verem Jesus em você, em nós, possam ser despertados para receber a vida que nós recebemos através de Cristo. Pare para prestar atenção um pouquinho mais naquelas pessoas que estão ao seu lado. Tem gente que está bem próxima de você, olhando para você, esperando de você receber alguma coisa. E o que você tem para oferecer? Aleluia. Ninguém pode dar nada que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu. É justamente essa igreja aqui, Pedro e João, que simboliza a igreja avivada, revestida de Deus. É o que eles vão oferecer, o que eles têm. Dinheiro eles não têm, não são ricos, não têm. Mas aquilo que eles são ricos, naquilo que são ricos, eles vão oferecer. Eles são ricos para com Deus. Eles não estão ajuntando tesouros na terra. O objetivo da igreja é ajuntar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, as traças não destroem. Então, olha só, eles estão cheios de Deus. Estando cheio de Deus, eu vou oferecer o que eu tenho, e o que eu tenho para entregar é Deus. Aleluia. Tanto é que ele olha para eles esperando o quê? Receber o quê? Alguma coisa. Pedro olha e fitando os olhos nele, diz: olha, dinheiro eu não tenho. Quando ele diz que não tem olho nem quatro, ele está dizendo aquilo que você recebeu, todos esses anos que você ficou aqui, que é algo natural da terra e que não resolveu o seu problema, eu não tenho para te oferecer, mas o que mudou a minha vida, aquele que transformou a minha vida, o poder que fez de mim uma nova criatura, esse poder que está radiante dentro de mim, que eu recebi quando entreguei minha vida para o Senhor Jesus, isso eu te dou, em nome dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que hoje enrijecem os dentes e dizem: eu não quero esse Jesus, eu não creio nesse Jesus. A Bíblia diz que um dia todos vão se dobrar diante dele, que toda língua confessará, querendo ou não, que Jesus Cristo é o Senhor. Os joelhos vão se curvar, Jesus vai quebrar os joelhos deles, vai fazer o joelho bater na terra, e sem querer mesmo, através da boca vão confessar: verdadeiramente Ele é Senhor, verdadeiramente Ele é Rei dos Reis, é Senhor absoluto, louvado seja. O que eu tenho, o que temos, isso nós te damos. E o que vocês têm? Em nome de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus, aquele que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Levanta e anda. Glória a Deus. No primeiro momento pode parecer que não surge muito efeito, mas perceba que Pedro vai liberar a palavra, vai ter que tomá-lo pela mão direita, para que ele tenha força dos arteiros e se coloque de pé. Porque evangelho não é falácia apenas. Evangelho é comportamento mudado, é caráter de Cristo, é se identificar em Cristo, é ter as práticas que Cristo teve, é ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Quantos aleijados Jesus curou no seu ministério? Quantas vidas vieram aos seus pés, desesperadas, sem poder nem fazer nada, a não ser dependendo de sua misericórdia, e receber as mãos benditas do Senhor que os colocaram de pé. Agora os discípulos cheios de Cristo, isso é ser discípulo cheio de Jesus.
Eles vão dar aquilo que eles têm. O camarada está olhando para eles, mas não está vendo eles, está vendo o próprio Jesus através de suas atitudes. O mundo precisa ver Jesus em nós. O mundo não vê Jesus em gente que se diz ser cristão e vive mentindo, vive na lascívia, na prostituição, no engano, na fornicação, no adultério. O mundo vê nisso aí um escândalo, mas o mundo vê. E a atenção é despertada neles quando olha para alguém e percebe nesse alguém a essência de Cristo na sua vida, através do seu comportamento, através da pessoa alegre que ela é. A pessoa está cheia de Deus, ela não deixa o ambiente pesado, pelo contrário, o ambiente pode estar pesado. Se ela é de Deus e carrega Deus dentro de si, a alegria começa a parar no ambiente. O diabo fica furioso. Pode estar no clima que for, se entrar alguém cheio do Espírito Santo, em qualquer ambiente, porque maior é quem está conosco. E aquilo que está conosco, a presença de Deus é radiante, é contagiante. Você gosta cheio de Deus, ninguém vê nada em você, tem alguma coisa errada contigo. Ninguém percebe nada na sua vida, esquece que tem alguma coisa errada. Quando eu digo ser diferente, não estou dizendo de roupa, de porcaria de roupa. Se isso aí fosse a diferença, meu Deus, é o seu caráter. É você ser diferente, porque todo mundo é igual. É você estar na contramão daquilo que é natural para o mundo lá fora. Isso é servir a Deus. Isso é se identificar com Cristo. Isso é manifestar a natureza do Filho de Deus. E para isso nós somos chamados. Para nos parecermos com Cristo em obediência, em devoção a Deus Pai, em atitudes. Eles dizem em nome de Jesus, pregam o Evangelho, mas imediatamente com a vida eles vão demonstrar o amor de Cristo. Estendeu as mãos. Por quê? Porque se mesmo Pedro um dia recebeu as mãos de Cristo, tem vida plena. Um dia esse Pedro afundou entre a caminhada até Cristo sobre as águas. Ele olhou para as tempestades, para os ventos, e ele começou a afundar. Mas ele estava próximo de Jesus. E quando ele está, na medida que ele está afundando, ele recebe o socorro imediato de Deus. Colocando-o de pé novamente, introduzindo na embarcação. Então, quem de fato está cheio, quem está de fato cheio de Deus, lembra-se de onde ele saiu. Ele lembra-se do que Jesus fez na vida dele. Ele lembra-se dos seus fracassos, dos seus erros, dos seus equívocos e de como Jesus estendeu as mãos. Se é uma onda com uma pessoa qualquer, teria o prazer de afundar e afogar com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e o levantou. E todas as vezes que você precisar de Jesus, lembre-se, Ele estará com as mãos estendidas para te socorrer. Glória a Deus. Se o crente for de fato cristão genuíno, você ao recorrer a Ele sempre terá uma mão bendita para te estender, para te socorrer. Ele sempre estará atento para ouvir as suas indagações, os seus lamentos, seus questionamentos. Ele estará sempre pronto para te orar com você, para pedir a Deus misericórdia por você. Essa é a diferença. Glória a Deus. Deus quer que nós venhamos manifestar. Colocou as mãos e estendeu, o homem se firmou. E a Bíblia Sagrada diz que o homem começa a saltar de alegria. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo não gosta de ver ninguém chorando, angustiado, martirizado, paralisado. Quem está cheio de Deus quer ver as pessoas felizes. Quem está cheio de Deus, ainda digo mais ainda, prefere mais ver as pessoas felizes do que ele mesmo. Pelo menos é o que eu vivo e Deus sabe disso. Para mim, a maior felicidade que eu tenho é ver as pessoas, eu podendo fazer algo que alegre e que possa mudar, ainda que seja o mais simples gesto, a vida de uma pessoa. Como isso me satisfaz. Então aquele homem se levanta e começa a saltar, e começa na glória, e junto com os apóstolos, vai para o templo para dar glória a Deus. Tem gente querendo vir para o culto com você, mas está faltando atitude sua. Está faltando atitude sua. Está faltando compromisso seu. Está faltando mais devoção, mais obediência.
se você obedecer, se você se consagrar, se de fato você estiver revestido de Deus, essas pessoas vão começar a vir com você. Glória a Deus. E vão entrar no templo e junto com você darão glória ao Deus Todo-Poderoso. Eu falei nessa noite em relação a algumas características de uma igreja verdadeiramente avivada, renovada na unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando em nós, para que entendamos o que Deus disse aqui, para que quando sairmos daqui possamos sair para frutificar para Deus, tá? Porque aqui é fácil, o negócio é lá fora. Lá fora que de fato somos reconhecidos como cristãos ou não, se somos ou não de Deus. Amém? Em nome de Jesus, curve agora a sua cabeça.